comunidade do varejo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma edição aqui, mais um podcast Central do Varejo. E a gente só traz gente legal aqui. E eu tô sabendo que hoje muito, a gente aliás, vai muito ter... legal, muito legal. E os convidados ainda trazem presentes. Então você, quando for convidado, traga presente que a gente adora. A gente aceita. Putz, um convidado que é a cara desse podcast, que é generosidade. Ele trouxe até um exclusivo aqui, uma bomba aqui, uma novidade aqui pra contar pra gente hoje. Mas a gente já solta agora ou não? Não, daqui a pouco. Espera aí, Então vamos tá bom, segurar fechou. a audiência. O Alan Roque, que é o cara de expansão da Cacau Show, né? Poxa, que marca sinônimo de crescimento, reinventou a categoria. E Alan, a gente tem uma premissa aqui, a gente traz gente que seja generosa. E você é um cara generoso sempre que a gente troca ideia, sempre disponível para bater papo. E não tinha certeza que você ia ser disponível de novo para estar aqui com a gente. Obrigado pela sua presença. Fora uma trajetória incrível, né? Representando aí talvez uma das maiores indústrias e varejo de chocolate do mundo. Né? Uma história fantástica aí, você ajudou a construir isso do zero, né? Do zero não, bem no início, né? Bem no início, bem no comecinho. Eu que fico feliz de estar aqui, gente, com vocês, são pessoas fantásticas também. E olha, não foi desde o zero da indústria, mas eu tô desde o ano que a Cacau Show começou a expandir por franquias. Né? Fui o primeiro consultor de expansão, o consultor de campo, primeiro consultor de campo da rede. Né? E aí passei por algumas áreas. Meu maior tempo na Cacau Show está na expansão, mas eu entrei como consultor de campo em 2004. Quando a Cacau começou. Ano que vem faz 20 anos de Cacau. É isso aí, minha 20ª Páscoa ano que vem. Caramba! Que legal, moleque. Comeu muito chocolate, vamos comemorar esses... todo dia. Meu, todo dia come chocolate? Não, todo dia. A gente vai dosando, né? É necessário, mas assim, essa agora coisa tem o sem açúcar. Essa coisa de chocolate, chocolate enjoa e tal, eu não enjoei não, rapaz. Estou lá quase 20 anos comendo chocolate e não enjoei não. Que legal, que legal. Vamos ver o que o Colé vai preparar para esses 20 anos do ano que vem. Temos que comemorar, né? Ale Costa, capricha aí na comemoração. E ela queria, assim, acho que o case Cacau é muito emblemático. Esse ano se transformou a maior franqueadora do Brasil, né? Você estava contando ali, acho que deve chegar ao final de 2024, final de 2023 já com 4 mil lojas operando. Onde está, qual que é o segredo aí desse crescimento tão acelerado? Né? Lógico que a gente sabe que é um monte de coisa, mas quais você acha que são os principais fatores desse crescimento tão exponencial? Olha, é isso. A gente esse ano alcançou a posição de maior rede de franquias do Brasil. E assim, a gente, na verdade, nem tinha o foco de ser a maior rede. Claro que a gente ficou muito feliz com isso, né? Aumenta também a responsabilidade, você vai virando mais referência ainda. Mas ter alcançado essa posição para a gente é muito gratificante. Agora, o que a gente sempre procurou é ter um modelo de negócio que ele seja acessível para o empreendedor, para as várias camadas de investimento, né, de empreendedorismo. E aí, por que eu estou trazendo isso? Por exemplo, nesses últimos 3 anos, daqui a pouco a gente deve entrar um pouquinho nisso, a gente teve um modelo de negócio com investimento abaixo de R$100 mil. Isso aí foi fundamental para a sustentação do crescimento desses últimos 3 anos. Mas essa sempre foi uma premissa nossa desde lá do começo de 2004, quando a gente começou a crescer por franquias. Olha, um modelo de negócio que seja o mais enxuto possível para o empreendedor e não só a questão do investimento, a parte do dinheiro que ele vai investir, mas que ele consiga implantar essa operação em qualquer região do Brasil. Né? Que os materiais que compõem a loja, luminária, piso, seja possível dele encontrar e dele implantar em qualquer lugar do Brasil. E que seja fácil de montar. Esse é um pedaço da coisa. Um outro aspecto é a existência de mercado. Né? Então, a Cacau Show hoje, com quase 4 mil lojas em operação, a gente tem um pouco menos aí de 13% do mercado de chocolates. Quanto? Um pouco menos de 13%, com quase 4 mil pontos de venda em operação. Que tamanho de mercado é esse, hein? Entende? O quanto tem ainda para conquistar? Na Páscoa, 4 mil. a gente já está bem significativo. A gente tem mais de 50% do mercado de chocolates de Páscoa. Certo. Isso significa que na campanha de Páscoa, a cada 2 ovos de Páscoa vendidos no Brasil, um é da Cacau Show. Show, hein? Né? Agora, tem um mercado muito grande. Então, a gente... E você está falando 4 mil só Brasil? Só Brasil. Não Só tem outros Brasil. países? Não, ainda não. Tá. Ainda não. Né? Então, oferecer um negócio que a operação ela seja uma operação prática, uma operação fácil. Claro, dá todo o apoio para esse franqueado ele conseguir performar bem e ter uma equação em que o investimento seja possível para preservar um payback competitivo, não é? E que a implantação seja uma implantação fácil de fazer em qualquer lugar do Brasil, contribui muito para esse crescimento. E claro, aí muito investimento na marca, em mídia de produto e de marca, desenvolvimento de produto. Então,
por exemplo, experiência do consumidor, né, do franqueado da Mega também. Store, né? Vamos falar da Mega Store. Então, por exemplo, a gente termina a Páscoa em abril, 30 dias depois da Páscoa de 2023, por exemplo, o nosso franqueado está fazendo o pedido de Páscoa 2024. Uau. O que eu quero dizer com isso é que esse empreendedor nosso, ele não precisa estar preocupado no seguinte, qual vai ser a tendência de sabor, de embalagem da Páscoa do ano que vem? Porque isso a gente entrega para ele, né, com estatísticas. Então, é contribuir para que ele seja bem sucedido, e no nosso caso as campanhas são fundamentais, Natal e Páscoa, né? Então isso aí contribui muito para a gente continuar ocupando o mercado existente, né? Legal. A maior rede de lojas de chocolate do mundo? Nós somos a maior rede de lojas de chocolates do mundo desde que a gente alcançou a posição ali de 500 lojas. Então, ou seja, o segundo maior player do mundo tem 500 muito lojas. Longe. Não, hoje ele tem... Aliás, tem mais, porque a gente tem, inclusive, no Brasil, o segundo maior player do mundo. Não é? No Brasil também? No Brasil. Tá. Quando a gente alcançou na posição de 500 lojas, a maior rede até então era a Rock Mountain nos Estados Unidos. Né? Mas continua um crescimento muito tímido, existe, mas está... Né? Então, a gente é o primeiro maior player do mundo e o segundo maior player do mundo está aqui no Brasil também. Então, interessante. E é um negócio muito louco. Você fala há 20 anos, olha, a maior rede de lojas de chocolates finos do mundo e a segunda maior rede vão estar no Brasil. Por condições climáticas, econômicas, era inacreditável. Mas tá aí, o mercado prova que tem espaço. É um case de... A Avenida Cacau Show tem muito de hoje sorvete, assim, né, que é mais que eu sou conselheiro, tem um maior carinho. Porque é a história da desintermediação, né? De criar um player profundo numa categoria, mais variedade do que você encontra no supermercado, especializado. E aí, quando você desintermedia, você cria uma vantagem competitiva de escala, de eficiência. Você percebe isso? Que essa... Perfeito. Porque chegar no consumidor... Porque, veja, o negócio Cacau Show não começou como loja de chocolates. Né? A gente, antes de ter loja, a gente estava em redes de varejo. Então, a gente estava em hipermercados. E porta a porta, não era? Porta a porta. Começou, o início, o start foi porta a porta. Aí depois começou a ir para o varejo, padaria, floricultura. Aí depois para os grandes varejistas, né? Hipermercados. Vocês não lembram dessa marca, tal? Tenho certeza, a idade de vocês não vai fazer vocês lembrar, mas tinha uma loja, uma rede chamada Mapping, né? A gente estava lá presente, né? A Americana, a gente estava presente. Agora, Você trabalhou lá, Dani? Quando a gente... Quando a gente começou a justamente entender o seguinte, olha, a gente consegue ter um canal dedicado, a gente tem um produto que ele não vai ser aquele chocolate, que hoje as embalagens de chocolate no supermercado estão muito mais sofisticadas, estão melhoradas, mas o que você tinha antigamente, chocolate para presente, era o tijolinho, aquela caixinha de 400 gramas, não tinha, né, e o tabletinho. E por outro lado, você tinha assim, um chocolate também de ótima qualidade, com embalagem sofisticada, mas que atendia uma parcela muito pequena da população por conta da equação de preço. Então, tem um espaço muito grande aqui de colocar um produto no mercado, né? Grande, né? de alta qualidade, com preço competitivo, não é? E com embalagem que ela também atenda ao mercado de presente. 60% do que a gente vende na loja é destinado a presente. Mas desde lá do início a ideia do presente ele já era presente nas discussões da estratégia? Não era. Ele começou a vir com a procura do consumidor e a gente entender então que as embalagens podiam fazer uma grande diferença. Certo. Né? Então hoje qualquer embalagem que a gente lança, ela tem um papel sim de atender o consumidor, mas ela tem um olhar para presente. E por que você acha que isso é estratégico? Porque assim, a gente olha, você falou do maior hoje franqueador do mundo, do Brasil, Cacau Show. O segundo maior também vai numa linha muito parecida. Né? Nessa questão desse momento do presente, etc, né? O que é esse negócio aí que tá dando certo aí? Explica mais aí pra gente. Esse negócio aí, hoje, a segunda maior rede de franquias do Brasil, estamos falando do Boticário. Exato. Que... Cara, a gente, a vida inteira, se inspirou no Boticário. Então, o pessoal brincou, né? Quando a gente, putz, passou, tava, cara, não era, a gente não estava competindo, muito pelo contrário. A gente agora fala, cara, e continua em muitos aspectos sendo nossa referência, porque você acertou em cheio. Porque quando a gente começou a fazer loja, o que a gente tinha? Presente, o colega tem presente. Poxa, lojas de 30, 40 metros, aí depois a gente tem formatos diferentes hoje, mas lojas de 30, 40 metros. Um público, na maioria, é um público feminino, um público, na maioria, é um público feminino. É aqui que a gente tem que ter como inspiração, né? Inclusive para localização de lojas, até a loja número 1000, a nossa maior referência era justamente onde estavam as lojas da rede Boticário. Onde tinha Boticário. Claro, depois a gente precisou se aperfeiçoar, melhorar, colocar mais ciência no processo, com geomarketing, estudo de mercado, até para a gente poder sustentar para a própria rede de franqueados por que a gente, então, ia chegar em 2.000, 3.000, 4.000 lojas. A rede começou a demandar essa resposta, né? Porque o franqueado ele começa a ver o negócio crescer. Você vai me canibalizar. Perfeito, tinha esse receio. E porque também, pós o 1000 lojas,
lojas, a gente passou a ter, embora não seja uma empresa de capital aberto, mas desde 2011 a gente tem um conselho de administração. E uma das missões do Conselho de Administração é zelar e trabalhar pela perenidade do negócio. E a gente também começou a ser questionado. Por que você vai continuar crescendo? E ali foi um momento interessante, que a gente passou a ser muito desafiado. A resposta de, a gente vai fazer mais uma loja aqui porque aquela rede está ali. Ela não cabia mais. A gente teve que, naquele momento, aprender um monte de coisa. Então, ali a gente desenvolveu muito essa... Hoje Desafiar a gente consegue... o status quo ali, perfeito. Né? Hoje a gente consegue falar assim, nossa cidade X, cabem tantas lojas, 2 desse modelo, 3 desse modelo, 1 desse modelo, e as ruas que essas lojas estarão serão essas ruas no trecho tal. Claro que tudo isso culmina lá com a visita no local, né? O que vamos ver é estar lá no local. Mas a gente tem hoje um banco de dados enorme que traz para a gente todo esse histórico. E o grande motivador disso é justamente a exigência da rede, depois das 1000 lojas, junto com a exigência do Conselho de Administração. E que toda essa exigência faz a gente ir se aperfeiçoando e melhorando, né? E torna o negócio muito mais... não sei se é certo falar muito mais confiável, porque a gente sempre trabalhou para ser confiável, mas eu acho que muito mais concreto, muito mais seguro, né? Talvez seja essa a palavra, porque a gente não pode fazer a loja para fechar, né? A loja tem que ser para, tá aí anos e anos. A gente tem franqueado que está com a gente aí desde quando a gente começou a operar com loja, porque 2004 foi a franquia, mas as primeiras lojas vieram a partir de 2000. Então a gente tem franqueado que está com a gente já há 20 anos, entendeu? Legal. E qual que é o tamanho da estrutura para segurar 4.000 lojas, assim? Estamos falando de quantos consultores de campo? Assim, só de consultores de campo a gente está chegando em 100 pessoas. Uau. Só de consultores de campo, né? Hoje a gente tem regionalizados, são 11 escritórios regionais. Então, quando a gente contrata hoje um consultor de campo que vai atender o Rio Grande do Sul, esse cara mora em Porto Alegre ou na região metropolitana de Porto Alegre. Quando a gente contrata uma pessoa que vai atender ali o interior da Bahia, esse cara mora em Vitória da Conquista, por exemplo, né? Ele vai morar por ali. Então, eles ficam regionalizados, que a gente começou a fazer a regionalização a partir da loja 300, 400. E tem um aspecto interessante que, seja por uma questão de operação, porque o cara está em São Paulo, atende a Nordeste, quando você tem um número pequeno de lojas, vai lá. Mas quando você tem um número de lojas que já faça sentido, se tem uma pessoa lá, tem uma questão de tempo de deslocamento, de custo. Economia de deslocamento. E tem uma outra coisa que é muito interessante, porque o que esse consultor de campo fala e trata com franqueado é a mesma coisa que o consultor de campo de São Paulo trata e fala com franqueado. Mas a aceitação desse franqueado a cultura é melhor, porque ele fala, não, ele está aqui, ele me conhece, ele conhece a minha região, o meu mercado. Então, isso contribui demais, tem mais propriedade. Conhece melhor o consumidor da região. Perfeito. Né, para propor ações, etc. Né? E outra coisa, no nosso processo de expansão, a última validação, com todo o processo que existe, a última validação é do consultor de campo. Então, ele tem uma interface com a expansão nesse processo e a validação final do consultor de campo. Então, esse cara também ele tem propriedade porque ele conhece ali o local que ele passa todo dia ali, né? Que legal. É uma estrutura gigante. Uma fábrica. Uma fábrica de franquias. Olha, rapaz. Expansão. Esses últimos 3 anos colocou a gente no outro patamar de crescimento, de expansão, né? Na equipe de expansão hoje a gente está com aproximadamente 60 pessoas. Mas assim, é um cenário atípico. Até 2020 a gente operava ali com algo em torno de 20, 25 pessoas. Depois em 21 a gente cresceu muito, porque os últimos 3 anos a gente alcançou um patamar diferente de crescimento, em que, se voltasse a 5 anos, você me perguntasse assim, não é possível fazer 500 lojas no ano e depois 1000 lojas? Eu falei, não, imagina. O máximo que a gente tinha feito, que já é agressivo, foram 260 lojas no ano. Não dá pra fazer 500. E, cara, deu. E deu. Então, aí só que a gente precisou também reforçar a estrutura, por isso esse número aí de aproximadamente 60 pessoas que a gente vem mantendo, porque 21, 22 e 23 ganhamos um monte de loja, ganhamos um monte de cabelo branco. Imagina. Olha, uma questão do negócio, você comentou, poxa, a Páscoa é super importante, eu tenho um market share enorme. Quanto representa do faturamento de um franqueado? Lógico que isso deve variar um pouquinho, mas em média, a Páscoa e o Natal, quanto que essas datas são de fato... É uma variação até pequena, tá, de franqueado para franqueado. Em geral, a Páscoa é em torno de 30%. Do ano? Do ano. O mês da Páscoa. Do ano. A campanha, porque a campanha de Páscoa... E aí tem uma coisa curiosa que eu vou trazer aqui para vocês. Então, assim, Páscoa 30%, Natal 25% a 30%.
Né? Então você vê que tem esses dois picos que a gente precisa estar muito próximo, muito junto do franqueado para que essas campanhas sejam excelentes. Porque Então, mas ninguém tira férias franquia boa, até abril. Posso trabalhar 2 épocas do ano. Que 2 meses do ano. Você tá me lembrando 10 meses Você tá de me boa. lembrando José, você foi reprovado no nosso processo seletivo. Vai abrir uma loja do concorrente. Pô, mas 30%, Você tá lembrando a 60%, matéria pô. que saiu, acho que foi sábado agora no Estadão, franquias que o franqueado não precisa trabalhar. Eu falei, cara, não tem, não tem. Você precisa trabalhar Você sabe que no episódio, se você disse que assistiu, convido vocês a assistirem. Nosso primeiro podcast com a Adriana Auremo, da Net Bavário, o Zé confidenciou que participou do processo seletivo quando ele tinha 19 anos. E agora eu tô entendendo por que ele foi reprovado no processo. Cara, eu ouvi. Só quer trabalhar 2 meses no ano. Tem que trabalhar o ano todo. Agora, trabalha-se muito mais no Natal e na Páscoa. E a Páscoa, eu tenho uma curiosidade, gente, que é o seguinte. Você fala, pô, então uma loja que vende 1 milhão no ano, ela vende 300 mil na Páscoa. Ok, vende 300 mil na Páscoa. A Páscoa é uma campanha de uns 45 dias de duração, ali, às vezes antes, às vezes logo após o Carnaval, starta a Páscoa. Ok. Então, ele vai vender esses 300 mil da Páscoa ao longo desses 45 dias. Não. Esses 300 mil da Páscoa, até faltarem 10 dias, mais ou menos, para a Páscoa, desses 300 mil, ele vendeu uns 60 mil reais. E você está gerenciando o desespero do franqueado novo, né? Os outros 240 mil ele vende nos 10 dias que antecedem a Páscoa. E o franqueado novo, que o Zanco trouxe aqui bem lembrado, cara, é o seguinte, porque assim, a gente começa a entregar a Páscoa no dia 2 de janeiro. E ela... Já? Dia 2 de janeiro começa a chegar o ovo de Páscoa ovo de na Páscoa? loja do franqueado. É isso aí. E ele vai vender... Só que assim, é muito tímida a venda no lançamento. Ela vende pra valer nos 10 dias que antecedem ao domingo de Páscoa. Então, o franqueado novo, o ovo de Páscoa é volumoso. Ele olha aquele estoque dele e fala, cara, não vai vender. Putz, cara, não vai... Não, fica tranquilo, cara, não vai vender. Quando ele começa a não ligar mais pra gente, a gente fala, putz, começou a vender. Né? Mas a primeira Páscoa, o franqueado ele fica muito ansioso. E é natural, porque é um volume grande, é a primeira campanha dele, por mais que a gente faça treinamento, explique, tenha histórico, mas ele está vivenciando ali. Né? E aí, no domingo de Páscoa, normalmente ele está feliz, está contente, porque vendeu tudo. A gente faz um trabalho, que isso é outro negócio que vale a pena eu trazer aqui, que é o seguinte, a gente há alguns anos, felizmente já tem um bom tempo, já uns 10 anos, o franqueado mandava fotografia da loja na sexta-feira, às vezes no sábado, feliz, a loja vazia. E a gente comemorava junto. Cara, na hora caiu a ficha, a gente, cara, estamos errando. Se esse cara tá comemorando que ele zerou a loja dele na sexta ou no sábado, pô, ainda tem o sábado à tarde, tem o domingo, a gente tá errando. Né? E aí a gente começou então a trabalhar para que... o que é uma Páscoa excelente para nós? Ideal. Em que ele termine o domingo de Páscoa com 96% da campanha vendida. Sobra uma mas querelinha. ficou 4%. Ele vai vender isso nos próximos 5, 6 dias que passam a Páscoa, entendeu? Vai vender. Isso significa que ele aproveitou tudo que ele tinha para aproveitar. Se ele vendeu... Putz, ele vendeu menos. Não é para vender menos. Se foi um pouquinho menos, ok. E aí tem um trabalho, gente, na Páscoa, mas muito intensivo com cada uma das lojas para que a gente, justamente, esse cara faça um excelente Páscoa. Porque o ovo de Páscoa, depois da Páscoa, também o consumidor ele vai lá para ver se tem a promoção, se tem quebrado. Então, a gente tem um trabalho realmente... não é exagero dizer de acompanhar a venda da Páscoa nesses últimos 10, 15 dias, hora a hora, franqueado por franqueado, e a medição começa antes, mas ali ela é mais intensiva. Por quê? A gente vai acompanhando a média da rede. Ó, hoje é dia tal... estatisticamente, era para ter vendido 30% da campanha de Páscoa. Nós estamos com 30%. Ok, estamos dentro da estatística da campanha. Só que tem um franqueado que já vendeu 35%. Cara, esse cara vai estar com uma tendência a faltar produto. E tem outro que vendeu 25%. Cara, esse cara está com tendência a sobrar produto. Vamos entender um com o outro ali. E aí, se necessário, a gente começa a fazer o match com esses caras. Só, cara, esse cara está tendendo a faltar, tendendo a sobrar. Vamos juntar para que a rede... Porque putz, só a média... interessa para a gente a média. Não, interessa cada franqueado. Porque se um terminar com 96% da campanha vendida, ok, e eu terminar com 80% da campanha vendida, esse 80% na média geral pode ter rolado, mas esse cara não... né? Então, com 100% na sexta-noite. Faltou produto para aí, perfeito. Né? Então, a Páscoa é um negócio... que, olha, convido vocês aí na Páscoa para ir lá, gente. Assim, sei lá, de repente, quem sabe não faz um podcast lá na Páscoa. Porque, assim, com tudo que eu trago aqui, é legal ver acontecer. É uma coisa, assim... Cara, Quantos milhões de ovos de Páscoa vocês vendem?
Putz, a gente não ensaiou essa pergunta. Tem noção? Cara, pô, 50% putz, do pior que eu vou falar o seguinte, todo ano, 200 milhões de habitantes. todo ano eu faço uma brincadeira com a turma de expansão, que tem uma gincana, que é justamente isso. Eu vou antes lá no PCP, falo, cara, quantos ovos de Páscoa a gente produziu? Gente, quantos... E aí quem ganha, chega mais perto de um ovo de Páscoa e tal, mas eu vou ficar trazendo pra trazer, devendo pra trazer depois. Aí eu não vou me lembrar de cabeça agora pra não correr o risco que é milhão pra caramba, de falar 1 milhão que fuja tanto, entendeu? Aí depois eu conto, viu? Depois eu conto, entendeu? Sem dúvida foram dezenas de milhões. Não, cara, o negócio assim, na quinta-feira de Páscoa, a gente emite mais de 100 milhões de tickets, tá? Então, assim, a quinta-feira de Páscoa é a de maior venda do ano na Cacau Show. Então, a gente emite mais de 100 milhões de tickets na quinta-feira de Páscoa. Então, é um negócio, assim, que é uma loucura. Espetacular. Eu já vi, assim, e é uma delícia. Assim, quem gosta, ovo de Páscoa só vende no Brasil ou no mundo inteiro? No mundo inteiro. Eu tenho essa dúvida. Não, acho que a dinâmica da parreira aqui tem umas particularidades, mas acho que o conceito do ovo de chocolate não é brasileiro. Não, aqui a gente tem a maior Páscoa do mundo, tá? Mas vende em outros países também. Estados Unidos tem ovo de Páscoa, aí tem na Europa alguns países que não é ovo de chocolate, né? Tem a outra brincadeira com decoração ovo e tal, ovo, é isso aí. Eu ia dizer que no varejo de moda, por exemplo, eu era, ano 2001, eu era gerente da Hering e era 40% nos últimos 3 dias em dezembro. Nossa senhora. Cara, e trabalhando até 1h da manhã, fechava o caixa às 3 da manhã. Mas é aquela correria, cara, que você não... E é isso que você disse, assim, só quem tá lá vivenciando pra ver, cara. E é isso que vai fazer o resultado também, do ano, às vezes. Do ano. Do ano. É uma campanha. Se o cara errar e muito Natal, Páscoa, e o Natal também são outros 25%, 30%, mas ele é muito mais diluído. Né? O Natal ele tem uma diluição entre novembro e dezembro que a coisa acontece... Claro, tem o pico presente, ali... amigo secreto. Pois é. Né? Tem um pico de movimento secreto na semana do Natal, mas ele tem uma diluição maior, né? E aquele programa de fidelidade que vocês têm lá, funciona bem? Como é que funciona? Ele funciona bem, bem porque tem uma dinâmica que o cliente ele vai acumulando cacaus. E depois, por exemplo, de acordo com o número de cacaus, tem coisas bem legais. Então, por exemplo, ele pode trocar por diária no Bendito Cacau, que é o hotel da Cacau Show em Campos do Jordão. É um resort maravilhoso em Campos do Jordão. Tem 2 anos que a gente inaugurou aquilo lá. É uma delícia. Você sabe do resort? Não sabia que podia trocar por isso. Então, porque sabe o que acontece? A gente pensou numa coisa... Você não tá CPF a hora que você vai na Cacau Show, né? Não, passa lá. Não, porque a gente tem um pensou monte de numa coisa de não ser... ser... ele tem lá experiência. Quer marcar aqui? Não, obrigado. Não, cara, de não ser simplesmente o cashback, o desconto. Então tem a coisa da experiência, por exemplo, no Bendito Cacau. Putz, a gente já fez voo de balão com o nosso cliente, que a gente chama de Cacau Lover, que é o nosso cliente da Fidelidade, do programa de Fidelidade. Tem uma outra coisa, a gente faz já há muitos anos, esse volume aumentou na pandemia. No ano da pandemia, que a gente aumentou e foi 1 milhão de ovos. E aí a gente não diminuiu mais. Mas há muitos anos a gente faz a campanha da Páscoa Solidária. O que é a Páscoa Solidária? A gente todo ano pede para o nosso franqueado cadastrar. Então já foram 100 mil ovos, 200 mil ovos. E o franqueado cadastrava uma instituição local, lá na região dele. A gente manda para ele ovos de Páscoa específicos para doação, aqueles ovos não são vendidos. O franqueado não paga 1 centavo. A gente doa aquilo lá e o franqueado ele leva na instituição que ele cadastrou. Né? E aí o que acontece? Essa campanha que foi 200... Na pandemia a gente resolveu fazer 1 milhão de ovos. A gente doou 1 milhão de ovos e a gente manteve. A gente falou, cara, não vamos voltar para 300 mil, para 500 mil, vamos fazer 1 milhão de ovos. Por que eu estou trazendo isso? Uma das coisas que o nosso Cacau Lover faz é também poder participar dessa campanha, indicando instituições para doação. Então é um programa de experiência que vai, claro, desde um preço menor no ponto de venda, da experiência no Bendito Cacau Resort, de um voo de balão, de poder então participar também, fazer uma associação junto com a Cacau. Então, inclusive... Não sei se podia falar, acho que pode falar. A gente, inclusive, escreveu esse programa, vai ter o prêmio de varejo, de inovação no varejo do Ibevar. A gente escreveu esse programa e vamos ver o que vai sair nos próximos dias. Nos próximos dias tem a premiação. Escrevemos 2 programas lá. Esse e o programa da Loja Container, que esse é um xodó para mim, né? Então é um programa bem legal. Eu acho que esse é um que você poderia explorar aqui. Acho que a Loja Container, pela facilidade, quão transformador foi isso? E como que é essa dinâmica? Vocês que produzem o container, tem um parceiro, é vendido, é locado. Hoje tem a possibilidade de locar container, né? Putz, isso aí, cara, colocou a gente num outro patamar de capilaridade e de velocidade de expansão. Por quê? A gente tinha até então
predominantemente na rede, a loja Smart, investimento a partir de R$160 mil, a loja Águia, investimento a partir de R$250, R$260 mil. E a gente sempre teve demandas, seja de cidades menores, sejam de bairros de cidades grandes, né? Putz, cada bairro de São Paulo é uma cidade, tal, por exemplo. E que a gente, olha, se a gente colocar uma loja Águia, uma loja Smart, tem demanda, mas o payback que a gente procura oferecer um payback em torno de 18 a 24 meses, que vai para 48, 60 meses, não faz sentido. Putz, e um modelo de loja? E a gente começou a estudar, a gente lançou a loja Container 2021, mas a gente vinha pesquisando um modelo como aquele desde 2018. E desenvolvendo com fornecedores. E embora a gente chame loja container, ela não é metálica, não é o container marítimo, não, porque derrete chocolate ali, né? E a gente ia desenvolvendo fornecedor para fazer... Ela é modular. Ela é modular, é isso. Quando a gente fala para o nosso fornecedor móvel? loja container, ele fica bravo, porque ele fala loja modular. Eu falo, cara, mas a gente falar no mercado loja modular, o público em geral ele não vai visualizar um container. Ela não tem a mobilidade de estar assim, ó, putz, essa semana eu tô aqui, essa semana que vem eu tô lá. Mas ela tem a mobilidade de falar, cara, eu instalei essa loja aqui, mas o fluxo mudou, teve alguma coisa aqui. Putz, a gente pega isso aí numa plataforma, coloca ela no Munk e muda para ali em 2 horas, em 3 horas, entendeu? Para o outro lado da praça, para outro bairro da cidade. Então tem essa possibilidade. E o franqueado recebe, hoje inclusive estava brincando com as meninas, de novo, nem todo mundo vai lembrar das indústrias Acme, mas o franqueado recebe aquela solução praticamente pronta. Por quê? Então, vamos lá. A gente desenvolveu esse modelo. Ele comprou o aluga. Chego já. Boa. A gente pesquisou, desenvolveu... Putz, como é que vai? Passaram alguns fornecedores. E aí a gente chegou num fornecedor que a gente falou, cara, acreditamos que esse cara tem a solução adequada para a gente. Colocamos para funcionar no pátio de estacionamento de um supermercado no interior de São Paulo, quente pra caramba o lugar, propositadamente, né? Funcionou lá de janeiro até agosto, com uma franqueada que é parceira nossa há muitos anos. Cara, brava. Assim, a gente adora a franqueada, assim, de paixão, sério. Que vive o negócio, que é... Ela vive o negócio. E ela, assim, é sangue quente. Tá? Cara, se der certo com a Marcinha, vai dar certo com todo mundo. E colocamos lá. A gente foi, então, em agosto olhar, tal, claro, acompanhamos, mas agosto era o final. E chegamos lá, ela falou, cara, eu quero 5. Pô, funcionou. Certo. Não, e assim, e ficou linda a loja e tal. A gente, cara, deu certo. Putz, vamos franquear esse modelo. Só que quando a gente colocou na ponta do lápis, ia ficar em torno de 150 a 160 mil reais. Cara, caí no mesmo lugar que eu estava da loja Smart. Só que a gente acreditou tanto nesse negócio que a gente falou, vem cá, se a Cacau Show adquire esse ativo, o módulo, 2 aparelhos de ar-condicionado, porque tem um aparelho de ar-condicionado da área de loja e tem um estoquezinho ali, e a mobília. Putz, vai para conta. Não, aí a gente consegue colocar no mercado algo em torno de 70 mil reais. Pô, fechamos. Então a Cacau Show comprou esses módulos, é um ativo da Cacau Show, a gente loca essa solução para o franqueado. Então ele recebe, ele não precisa investir no mobiliário, no módulo e nos aparelhos de ar-condicionado. Então ele tem uma locação de R$ 399 reais por mês, que cara, é assim, super ok, não é? Para ter esse mobiliário. Ele recebe. E aí qual que foi a articulação que a gente fez com os fornecedores? 399 pela loja ar-condicionado e imobiliário. E qual foi a articulação que a gente fez com os fornecedores? A gente falou, ó, fornecedor de móveis, né, que é um fornecedor nosso, está lá em Curitiba. Você vai mandar o conjunto de móveis lá para o fornecedor dos módulos. Tá? Fornecedor de ar-condicionado, você vai mandar os aparelhos lá para... Então, quando esse container sai para ir para o franqueado, ele sai com a instalação elétrica e hidráulica pronta. Não é exagero dizer que ele praticamente pluga na tomada numa rede hidráulica. Ele contrata lá um instalador de ar-condicionado para instalar no local. Sem banheiro a loja? Não tem banheiro. Não tem banheiro. E ele contrata, se necessário, porque sou uma pessoa mais desenrolada, ele mesmo monta, um montador dos móveis. Então, e coloca chocolate para vender. Então, claro, que aí o que ele investe? O investimento caiu absurdamente. Não, foi para menos de 80 mil. Por que ele investe isso? O que está nesses 70, 80 mil? Porque ele compra computador, ele pode colocar mesinhas ali fora, se ele quiser do lado externo, por exemplo, equipamento de automação, o estoque inicial, a taxa de adesão está nisso aí. Então, às vezes o cara ele vende o gelato, porque a gente dá para comercializar o gelato nosso também no container, mas ele quer comprar um carrinho, a gente tem um carrinho personalizado para deixar lá de fora como uma sinalização. Então, por isso que ele acaba investindo ali. Mas é um investimento super competitivo, está dando um payback assim, acima do esperado, o tempo, né? A relação payback está melhor do que o esperado quando a gente lançou esse projeto. E a gente deve chegar ao final desse ano em torno de 900 a 1.000 lojas containers instaladas. Que legal. Não, no ano de 2021, que a gente fez 500 lojas, 240 foram lojas containers. Né? Então ele está representando algo próximo ali de 45% desses últimos 3 anos em cada ano da expansão. Está sendo um negócio super legal.
E por que é legal também? Ah, claro que é legal, não cresceram e tal. A gente passou a descobrir um universo de franqueados que é aquele cara que confia na marca, que era 75% dos nossos cadastros, que a gente não tinha um modelo de negócio para oferecer para ele, mas a gente não, juro que a gente não pensou o seguinte, nas revendedoras. A gente reativou a venda direta já tem uns 8 anos, e a gente abriu o ano passado pelo menos 50 lojas containers com revendedoras que se tornaram franqueadas. Olha só. Quer dizer, você oferece uma plano de carreira. um plano de carreira dentro do empreendedorismo para essas pessoas. Então, assim, é muito gostoso. Quando tem uma revendedora, começou vendendo porta a porta ali, e aí ela tem a loja dela agora. A gente tem revendedora que já tem 3 lojas containers. Uau, né? que Então, legal. sendo super legal. Parabéns, hein? Transformador, né, o projeto. Porque você dá acesso. Não, você você cria propósito no crescimento. Não é assim, mais uma... A gente tem uma não é dinheiro pelo dinheiro. Colega lá você na está ajudando expansão. a fomentar e melhorar a vida das pessoas. Acesso, não é, a gente fala isso, não. Hoje não é só acesso ao produto, é acesso ao empreendedorismo. Quando empreendedorismo, a dignidade, diminui, entendeu? E sem restrição, né? Você gosta daquele... Acho que tem um DNA muito parecido nas duas, como eu disse. A história do franqueado que de fato opera, não basta só ter a grana, né? Assim, E aí, às vezes, o cara tá com o nome sujo. Às vezes o cara teve dificuldade, não consegue se recolocar, é um pouco mais velho, teve um problema... Cara, e beleza, vamos lá. Você tá afim de trabalhar? Abraça a marca. A gente tinha uma colega na expansão lá, a Ana, e ela criou essa frase, a gente fala, Ana, não tinha coisa melhor para definir a nossa vida. Ela fala, nunca será só mais uma loja. Né? Porque você fala, putz, abriu mais sempre. Cara, nunca vai ser só mais uma loja. Para aquela pessoa, essa loja tem uma história, né? E isso não é um contrassenso, mas assim, isso é um desafio para a expansão acelerada, né? A gente vive uma fase no franchising em que você vê a matéria lá, negócio que você não precisa trabalhar, né? Em que o modelo da expansão acelerada está em xeque, porque ele pode não ser um modelo responsável quando você quer vender o negócio pelo negócio, quando você infla expectativa, o que é perigoso, né? E acho que a Cacau mostra que dá para ter expansão acelerada com responsabilidade. Vocês têm isso, né? Não, perfeito, porque assim, vamos lá, primeiro, precisa ter mercado. Né? Se você não tem mercado, você pode já conseguir abrir, depois você não sustenta. Tem uma outra coisa que eu costumo falar com a turma, né? Eu falo, gente, a gente fez nosso primeiro grande salto, que foram as 500 lojas em 2021, só que a gente demorou 20 anos para conseguir fazer 500 lojas em um ano. Né? Então tem uma história aí, né? Tem indústria que sustenta isso, que sustenta esse modelo. Tem uma coisa também que a gente teve... Historicamente, até 2020, nosso crescimento era 60% com novos franqueados, 40% com franqueados da base. De 2021 para cá, inverteu. A gente vem com 60% com franqueados da base, fazendo novas lojas, e 40% com novos franqueados. E a gente tem mecânicas internas também... Que facilita a implantação. Facilita a implantação. Cada franqueado que tem mais uma loja, ele é um cartão de visita. E aí a gente também fez programas de incentivos para esse franqueado fazer uma nova loja. E tem uma série de alavancas internas para a governança desse processo. Por exemplo, todos os executivos... Tem uma das metas, né, bônus, uma das metas dos executivos é a lucratividade média da rede de franquias. Então, o diretor de indústria não tem nada a ver com a lucratividade média, tem tudo a ver. Se ele não consegue cumprir o plano de programa, CMV, o plano de produção, a entrega, se faltar chocolate na loja, ele vai vender menos, vai lucrar menos. Né? O gerente executivo de expansão não tem nada a ver com a lucratividade da loja. Não, tem que abrir a loja no lugar certo, tem que procurar o perfil certo. A meta de selim do primeiro ano de uma loja nossa é meta da expansão, não é meta de operações comerciais. A gente tem a meta de que aquela loja, até o 31 de dezembro daquele ano, atinja tal selim. Aí depois ele continua na operações. Basta abrir, não é só mais uma loja, tem que abrir bem. Não basta abrir. Nesses últimos 3 anos, pela interface que o consultor de campo nosso tem com o processo e pelas metas, ele passou até meta de crescimento na área dele, na região dele. E aí a gente sempre teve esse receio, mas esse cara tem meta de crescimento, ele vai abrir, e a gente passou até meta, passou até prêmio, só que a gente fez o seguinte, olha, aproximadamente 30% desse prêmio ele recebe quando inaugura a loja, e outros 70% 12 meses depois da loja inaugurada, se ela estiver performando dentro do business plan desenhado para o primeiro ano. Legal. Então tem uma série de alavancas, né? Para que esse negócio seja saudável, né? Que legal. Eu quero estar aí mais tantos anos, estou indo para 20 anos, olhar lá na frente de novo e falar, estamos no caminho certo. Fizemos algo muito legal. Você sabe que eu tenho um casal de amigos que são franqueados, né? O Márcio começou, o Márcio e a Rachel, no ABC de São Paulo. E eles tinham uma loja
E agora estão com 3, se não me engano, 3 ou 4, cresceram na rede, são franqueados felizes. E eu lembro de uma passagem interessante dele, que a gente tinha um grupinho lá de uma turma que alugava casa na praia, enfim, e ele chegou a pandemia. E aí foi muito próximo do lockdown, ali foi próximo da Páscoa, né? E ele falou, ferrou, Dani, eu acabei de abrir a loja há pouco tempo, tal, ferrou, tô com um caminhão de ovo de Páscoa aqui e eu vou morrer com isso aqui na mão. Assim, não... Eu falei, não, cara, não vai, cara, cadê as fotos aqui? Bota no grupo, vai e tal. E eu acho que a pandemia teve... E aí ele conseguiu vender digitalmente, né? Porque a Páscoa aconteceu diferente, mas aconteceu. E ele conseguiu vender todo o estoque dele digitalmente, depois me ligou agradecendo. Quão importante e qual é o papel dos canais digitais hoje na estratégia da Cacau? Hoje vocês vendem pelo e-commerce, por marketplace, iFood, Rappi? Como é a digitalização na distribuição? A pandemia, se é que... nem gosto de falar mais isso aí, mas assim, ela existiu e trouxe aprendizados, né? Contudo, de lamentar que a gente possa lamentar. E um deles foi a aceleração disso, como várias empresas tiveram. Então, a gente vinha com piloto, com estudo e tal. Putz, em 15 dias aquele negócio teve que virar, né? E precisou ter a aceitação do franqueado para escoar o produto dele. E naquele ano, eu falei agora de 96%, né, da Páscoa bem-sucedida, a gente terminou a Páscoa de 2020, que foi 20, né, pandemia, isso? Com 20. Com 93% da Páscoa realizada. Foi uma Páscoa que custou muito. O franqueado teve mesmo lucro, o mesmo resultado lá na última linha? Não teve, porque ele teve um custo adicional de taxas, de entrega, de estrutura para fazer delivery ou fazer o drive-thru e tal. Mas a gente conseguiu literalmente desovar, porque para esse cara não virar a Páscoa com estoque grande. Claro que no ano seguinte... diminuiu o volume, as pessoas começaram a voltar para as lojas físicas e tal, mas a gente conseguiu começar a implementar a cultura digital na rede, né? Que estamos muito no começo, tá? No nosso caso, a gente tem um aprendizado muito grande ainda para desenvolver, mas a gente já tem lá uma figura de gerente de e-commerce, a gente já tem um programa de fidelidade que ele está muito ligado aos canais digitais. Então a gente tem não só no ponto de vista do consumidor, mas do ponto de vista da expansão também, ela oferece para a gente uma ferramenta importante que é uma das coisas que o Lead falou para nós, olha, eu quero continuar procurando a Cacau, estou procurando a Cacau Show, porque eu tenho venda direta, porque eu tenho venda corporativa, porque eu tenho os canais digitais. Então, hoje não dá mais para pensar o nosso lojista sem ele ter essas plataformas de apoio. Tá bom. Né? Agora, a gente tem um aprendizado ainda para ganhar, seja na melhor forma de fazer e também na questão de entrega. É um produto muito sensível. Né? Então, a gente já teve casos aí que a gente precisa melhorar. Né? Agora, não é um passo que se dá para trás, muito pelo contrário. Na coisa do digital, o que a gente tem é muito espaço para crescer e para dinamizar, principalmente como é que a gente faz a experiência do consumidor no digital, na entrega. Porque quando ele, presente, recebeu depois a data, cara, acabou, você destruiu a experiência do cara. Né? Ou não, chegou na data, mas chegou quebrado. Putz, foi submetido a uma temperatura que não devia fora da loja, chegou derretido. Então, assim, é um processo que a gente não dá um passo para trás, a gente atua com o marketplace, a gente atua com o iFood, atua com o e-commerce no site, sempre tudo passando pelo franqueado. Né? Tem a coisa de sensibilizar o franqueado para estar com a loja ativa, para não desligar a loja. Putz, isso aqui dá trabalho, então vou desligar a loja. Cara, você vai perder venda, esse canal é importante para você. Mas a gente tem muita coisa para aprender ainda nessa frente do digital. Né? É um desafio para a gente ainda. Legal. E a Mega Store? Né? Porque a Mega Store, putz, é sensacional, né? Eu acho que é uma referência de experiência, é show de bola, a questão do kit, aquela parte ali dos sorvetes, dos picolés customizados, aí tem as sessões ali dos personagens, né? Dentro da própria loja. Eu sou cliente da Cacau Show, né? Eu tenho uma observação, que tem um processo de compra ali, que tem os totens agora, né, em algumas lojas. E tem pessoas que têm certa dificuldade de lidar com o totem. Aí o tempo de atendimento é alto. Eu já vi gente tendo evasão, com certeza perde-se venda por causa disso. Porque eu vi clientes não querendo ficar na fila e indo para o concorrente. Você tá certo. Eu já vi. Isso faz parte do conjunto do digital que a gente, no caso, dentro da loja, que a gente tem que melhorar. Tem um passinho aí para melhorar. Agora, a experiência que a gente trouxe com a Mega Store, o
patamar de visibilidade do consumidor, de posicionamento de marca, cara, é outro. Essa coisa da Mega Store... É uma ferramenta de construção de posicionamento, né? Mais até, e vocês entendem isso mais do que como uma ferramenta de receita, de... Olha, meio que assim, as duas coisas, porque sabe o que acontece? No começo era muito comum o pessoal perguntar pra gente, mas não dá resultado, né? Isso aí é investimento em mídia. A gente não aprova uma loja própria se ela não der resultado. Inclusive as Mega Stores. Claro, é um resultado diferente, é um resultado... Ele fica perto do zero, sim. Mas a gente, a gente tem um número limite mínimo para aprovar uma operação própria, mesmo a Mega Store, ela precisa dar resultado. E essa história de Mega Store, a primeira Mega Store nossa, ela inaugurou em agosto de 18, no Morumbi Shopping, isso aí. A gente sempre teve interesse em fazer uma loja maior. E sempre teve a dúvida. Putz, dá certo, não dá... É Oscar Freire, não é, mas aí o custo de ocupação lá, como é que é? E em 2018, a gente mudou o escritório para o prédio que a gente está hoje. Vocês já tiveram lá, os dois, claro, já tiveram lá. E a gente resolveu fazer ali uma Mega Store. Cara, como é que vai ser a Mega Store ali? Ela não dá frente para Castelo Branco, quem passa vê a fábrica, vê o painel, mas não vê a loja, né? Dá frente para a rua. Putz, fez mídia, fez propaganda, mas... Vai ser legal, não vai? Primeiro ano vendeu 12 milhões ali sem dar frente para a rua. Uau. 12 milhões. E aí, a gente recebeu ali a visita... Vende o quê? Mais chocolate? Mais, né? O que tem nesse mix da Mega Store? Não, muito mais chocolate, muito mais tá? chocolate. Só que lá tem carrossel, Presente, lá tem pista né? de boliche, Sim, lá... Né? É E aí, quando inaugurou a Mega Store, a gente teve lá a visita da superintendente no Morumbi Shopping. Foi conhecer a gente, tal, não sei o quê. E aí, por um acaso, eu estava junto nesse momento. Ela vira e fala para o Alexandre, por que vocês não abrem uma dessa lá no Morumbi? A gente falou, tudo que a gente queria, mas assim, Morumbi, poxa... Custo de ocupação. Não, vamos conversar. Cara, e dessa conversa, pouco tempo depois, em agosto, setembro de 18, a gente estava inaugurando a primeira Mega Store lá. Aí a gente começou a entender esse universo de ocupação de shopping center, com loja âncora, com loja grande. Cara, a gente se deparou com um shopping, a gente descobriu que era o tal do allowance. Não sabia o que era allowance, entendeu? Que era o shopping falar, não, vem cá, eu participo. Que eu te ajudo aqui eu participo para você fazer essa loja, porque para mim é importante essa experiência. E, cara, foi um novo patamar, né? Hoje a gente tem mais de 50 lojas especiais, porque a gente tem as Mega Store, que são a partir de 350, 400 metros quadrados, e a Superstore a partir de 130 metros quadrados. Então a gente já tem mais concentradas em São Paulo, Rio de Janeiro. Sempre próprias? Né? Não. Tem franqueados, né? Não. Por quê? A gente não começou ela com nenhuma expectativa de fazer franqueada, próprio, pelo investimento. E aí, no ano retrasado, a gente tinha um shopping ali em Osasco, a gente falou, parceiros nossos de muitos anos, cara, esse shopping cabe a uma Superstore pelo menos, se não a Mega Store. Mas a gente quer conversar com vocês para ver como é que a gente faz essa composição. Putz, a gente pega uma outra loja e vocês pegam outra loja, são parceiros nossos. Pô, vocês vendem a loja para a gente. E aí os dois falaram, olha, por que a gente não é franqueado de vocês na Mega Store? Eu falei, cara, mas custa 1 milhão e tanto. Não, a gente está disposto a fazer. Pela operação, a gente confiava neles. São parceiros nossos há 15 anos. É uma operação espetacular. Eles juntos já têm umas 10 lojas. Ele falou, pô, vocês topam? Não, a gente topa. Eu falei, cara, tá bom, vamos fazer. A gente se compromete com vocês que se eventualmente o negócio não der certo, a coisa não ir bem, a gente recompra, assume. Vocês não vão ter prejuízo nenhum pelo custo de implantação e tal. Mas o fato é que os caras cresceram o faturamento da loja que eles já tinham em 3 vezes, estão operando super bem. A partir disso, a gente fez uma segunda loja com franqueado, fecharam a anterior. A partir disso, a gente já inaugurou uma segunda operação Superstore com franqueada. Estamos em processo de implantação hoje no total, com mais 8 lojas Superstore com franqueados. Mas esse modelo aí a gente não coloca para o franqueado novo. Aí é só franqueado da rede. Aí não é uma questão também somente do capital, porque aí precisa ser um excelente operador por conta da experiência vivenciada ali para o consumidor, que a gente mesmo, loja própria, ainda tem muito a melhorar, a gente tem consciência disso. Mas o posicionamento de marca, porque é o seguinte, o consumidor passou a não ver a gente, o mercado, mas como só aquela loja de 30 metros quadrados. E a gente passou, então, a ter modelos que vão de uma loja de 600 metros quadrados, na fábrica tem 2.000, ampliamos ainda, o que já tinha grande lá, até uma loja container de 17 metros quadrados, entende? Então a gente consegue aí
Enfim, e com tudo isso, a gente tem pouco mais de 12% do mercado de chocolate. Tem chocolate pra caramba. Mas é pra que vender hoje aí, viu? a loja ela se tornou mais do que venda só de chocolate, né? Hoje você vende pelúcia, você vende fone de ouvido, você vende sobremesas, né? Perfeito. Livro. Não, então, a coisa do... Aliás, tem livro novo aí, tem viu? livro. Eu ia fazer essa pergunta. Não, mas antes de falar do meu livro, não é nem o meu, tá? Que legal que vai ter espaço, mas falo de livro novo, é porque ainda não teve divulgação. A gente tem um livro novo nas lojas, tá? O Alexandre fez uma viagem ao redor do mundo pesquisando a cultura do cacau. Cara, ficou um livro lindo. Você falou de livro, lembrei disso. Nem sei se foi por isso que você falou, por conta desse livro, não, então. Eu vi um livro recente na loja, não sei se é o mesmo. Cara, assim, esse livro, ele chama Bean to Heart, né? Do grão ao coração. E ele traz a cultura do cacau ao redor do mundo. Então foram vários países visitados, assim, tá lindo o livro. Então, o pessoal quiser conhecer a Mega Store, tem em outras lojas também, não só na Mega Store, mas vai conhecer, compra o livro, que tá legal. Você falou do livro, lembrei dele. E depois tem o outro aí. Já fala do seu, também. Já pode falar? Já emenda. Então eu vou falar. Eu vou falar. Tô animado pra ver se... Não, o negócio é o seguinte, gente. Hoje, inclusive, dei uma passadinha na editora. A expectativa é para o final de setembro, não cravamos a data ainda, mas para o final de setembro o seu lançamento. Esse projeto tá, assim, eu estou muito empolgado, assim, cara, tá emocionante. Aliás, o primeiro franqueado entrevistado nesse livro foi uma indicação do parceiro Akizanko, que são franqueados da Hoje Sorvetes. E esse livro ele traz... André Thalita, isso aí. Ele traz histórias de 10 franqueados de diversas redes e segmentos. Não é? Naturalmente tem um da Cacau Show também, mas não são 10 franqueados da Cacau Show, tem diversas redes e segmentos. E o que eles têm? Olha, todas as entrevistas, foram entrevistas online que eu fiz, tem ali aproximadamente 15 horas de entrevistas transcritas no livro. E todas elas eu me emocionei. Não teve como não se emocionar. Sendo que umas 3, 4 aí eu falei, gente, caiu um cisco aqui no olho, peraí e tal. Porque, cara, todos eles trazem histórias de superação, de perseverança e como essas pessoas se encontraram no empreendedorismo e no franchising. Né? E eu comecei esse projeto porque a gente tem figuras muito inspiradoras no franchising, fundadores. A maioria dos fundadores são inspiradores. Mas... para o pequeno, para o médio, para o empreendedor iniciante, tá às vezes esse cara já está distante, é isso. Que ele fala, cara, esse cara já está muito distante. Eu falei, então eu vou trazer franqueados. E não necessariamente o franqueado que ele tem 30, 40 lojas. Tem uma franqueada lá, por exemplo, da Maria Brasileira, que ela tem uma loja, mas ela está plenamente realizada. Não é? Como tem um franqueado da Chili Beans, que é o maior franqueado de Chili Beans do Brasil, Edu, uma figuraça. Ele tem 25 lojas, todas as operações no aeroporto de Guarulhos são deles. E se você vê, depois você pegar a história deles, você fala, cara, tinha tudo para dar errado esse cara na vida. Sim. É um cara plenamente realizado, mas mais do que realizado financeiramente, mas é o projeto de vida que deu certo. Então, é um livro que eu digo que assim, é um livro de histórias de vida que quem lê ele vai também conseguir enxergar todos os aspectos técnicos do franchising, mas contado através de histórias. Muito legal. Então são histórias assim muito inspiradoras. O que a gente tem, o livro chama Empreendedores de Coração, né? Tem título e capa aprovada. Final de setembro deve estar por aí. Projeto lindo para ver. Já saiu o meu também. E falando em novidades, a gente está sabendo que na onda do hotel, né, da experiência, da loja, a Cacau Show quer mais... como inovar tá no DNA de vocês, né? Impressionante. E tem uma novidade, uma inovação vindo por aí. Conta pra gente aí o que em primeira mão aí, o que vai rolar. Você vê, né? Quando a gente começou essa coisa no Mega Store, o entretenimento, a experiência, ela começou a saltar de tal forma que a gente tem muito mais para acontecer aí. E aí, há 2 anos, a gente inaugura o Resort Bendito Cacau em Campos do Jordão. Uma baita experiência, uma temática muito para o cacau. Tá? Baita experiência. O spa que você tem a opção, não obrigatoriamente, claro, mas tem a opção de a massagem, ao invés de ser com óleo, ser com manteiga de cacau. Putz, é uma baita experiência. Aí, ano passado, fecha a compra de um resort em Águas de Lindóia, deve inaugurar aí no primeiro semestre do ano que vem, e esse vai ser muito com a temática de chocolate mesmo, uma coisa... Foco na família. As crianças gostam, foco na família. Um resort em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. Porque em Campos é mais focado em casal, né? Cara, a família mais também romântico. Lá é muito bem-vinda, mas o casal, ele sai de lá, olha, se você tá pensando em casar, leva lá, que vai sair de lá para casar. Ou você acabou de casar, leva lá, ou você vai renovar os votos, fez bobagem, leva lá, que vai dar tudo certo, entendeu? Assim, o lugar é lindo. E aí, rapaz, nessa conversa, começou, a gente ter essa
putz, essa coisa da experiência e vai, não vai. O fato é o seguinte, já tem atrações compradas, tá? Brinquedos comprados, já tem o terreno definido e a gente tem a expectativa que vai ser na rodovia Castelo Branco, ali. Opa, perto de Putz, casa. ou vai ser Itapevi ou São Roque por ali, porque são 2 locais, mas na rodovia Castelo Branco, pertinho da tua casa. E esse parque vai ser um parque de diversão, um parque temático. Esse parque deve abrigar a maior montanha, vai abrigar a maior montanha-russa da América Latina. E nos próximos 3 anos, a primeira fase desse parque deve estar inaugurada. Então, é uma coisa que ela não está amplamente divulgada na mídia, mas não é um segredo. E a temática sigiloso. é de chocolate. Chocolate, assim. Putz, a gente já viu lá spoilers. Como vai chamar? Cacau Land? Já tem esse Putz, ainda não tem. Isso ainda não tá batido o martelo. Cacau Mas, Land, cara, isso aí tá enchendo os olhos de todo mundo lá, porque, de novo, aí... Porque, cara, é aquela coisa, quando você pensa assim, putz, 2.000 lojas, a gente vem fazendo 250 lojas por ano, aí vem um desafio de 500 lojas. Pô, vamos lá, e fizemos. Aí vem um desafio de 1.000 lojas ano passado. Cara, entregamos 1.000 lojas pro mercado ano passado. Aí só, putz, o que vem ver? Então, assim... a veia empreendedora do homem lá, ela é forte, né, rapaz? Então... Trazer o Ale aí para contar essas novidades. Tem muita coisa aí, viu, para acontecer. Que legal. E quem opera o hotel, quem opera o futuro resort, tem um parceiro, desenvolve time interno? É nós, meu. Não, cara, é o seguinte. A gente iniciou a operação do resort do Bendito Cacau com parceiro, não sabia operar. E a gente, ao longo do tempo, foi desenvolvendo um modelo de gestão que hoje não é que é certo ou errado, mas a gente fala, cara, a gente vem crescendo com isso, a gente vem oferecendo experiência com isso, e em algum momento a gente assumiu então a operação do resort. A operação do resort hoje ela é 100% Cacau Show, no Bendito Cacau em Campos, né? Inclusive, durante o ano, alguns gestores eles têm uma programação para durante o ano ir para lá, para também contribuir com as experiências e trazer. Falou, olha, isso aqui não estava legal, isso aqui está excelente, tal, para trazer isso para dentro. A gente contribui com opiniões, tá? Claro. Quiser também. Opa. E em Lindóia, a gente fez o projeto, a gente tem um arquiteto lá que, cara, aquele cara é mágico. Mas já existiu o parque, o resort? Já existia, o prédio já existia. Tá? Ele foi adquirido de um leilão. Compraram um resort. A gente está reformando, em Campos do Jordão a mesma coisa, reformou completamente. Em Lindóia a gente está reformando, não é uma construção diferente do parque. O parque vai ser uma construção que também vai abrigar um hotel e que também vai ser do zero. Tá. O de Campos do Jordão e de Lindóia foram reformados. E quem está fazendo toda a reforma, quem fez o projeto, quem está fazendo toda a reforma é a nossa equipe. É claro que aí a gente vai buscar referência, a gente vai buscar quem conhece, mas esses 2 anos, longe de falar que a gente aprendeu sobre hotelaria, sobre hospitalidade, mas já deu para pegar um pouquinho, até pelo perfil do público lá de Campos do Jordão, né? Já tivemos muito elogio, muita porrada. Você tem uma pessoa, a gerente geral do hotel, ela trabalha com hotelaria há mais de 30 anos, não, ela é a gerente geral do hotel, contratada né? Ela tem essa experiência, mas a gestão, a operação do negócio, ela é Cacau Show. Lindóia já está aberto? Até o final do primeiro semestre ano que vem. Oh, né, beleza, então a reforma começou há pouquinho tempo. Nessa reforma férias de julho vamos pro resort, hein? Pô, não, eu tenho muita vontade de conhecer. Eu amo a região da Serra da Mantiqueira. Sempre que posso vou para lá. Quero dar umas pedaladas lá na montanha. Quero ir lá no Bendito Cacau. Vou contar depois como foi a experiência. E ainda falando de crescimento, mais de indústria agora, vai completar 3 anos esse ano. A gente implantou uma nova planta industrial em Linhares. Em Linhares, a gente tem um complexo de fazendas de cacau, né? Já tinha há muitos anos, Espírito Santo. E a gente estava procurando um local para ter uma nova planta industrial em Linhares. E aí teve uma indústria que já trabalhava com alimentos lá, foi desativada. Ela tinha uma boa infraestrutura de alimentos instalada. Então lá a gente tem já uns outros 50 mil metros quadrados instalados lá em Linhares, né, que complementa a produção daqui. Inauguramos recentemente lá um Instituto Cacau Show, já está operando, já há 2 anos. Eu ia perguntar se a fábrica aguentava parte essa expansão, aqui, parte lá. Inauguramos o Instituto Cacau Show também em Linhares, assim como a gente tem o Instituto Cacau Show aqui em Itapevi, que diretamente já atende mais de 3 mil crianças e adolescentes, mais apoio a instituições da comunidade. Em Linhares também a gente abriu, né, inaugurou lá um Instituto Cacau Show também para atender a comunidade. Então, rapaz, tem trabalho pra caramba. Que incrível. Muito legal. Você acompanha muito os franqueados, né? E você tem 4 mil lojas. Quantos franqueados são? Mais ou menos 2.200, 2.200. Imagino que tem aqueles franqueados que performam melhor e aqueles que não tão bem,
né? Que pelo seu diagnóstico, pelo que você analisa, diferencia um dos, né, desses que performam mais, melhor e daqueles que... faz o cara performar Exatamente, né? Assim, até para dar uma dica pra galera que tá querendo entrar nisso. Olha, é assim, eu acho que a melhor resposta para isso é quando, e não é só para Cacau Show, mas quando o franqueado, ele entende o que ele comprou. É quando eu digo que ele entende que ele comprou, poxa, eu fui lá, eu investi, eu paguei, eu comprei uma franquia para receber a experiência dessa franqueadora, para receber o know-how dessa franqueadora, para receber a loja, o produto ou serviço que eu vou disponibilizar para o consumidor, para receber todas as opções que eu tenho de comercialização, que hoje vai muito além do balcão da loja. Então, quando o franqueado ele entende que ele comprou isso, é difícil ele não ir bem. Agora, eu vou lá, eu compro uma franquia. Putz, eu tenho, além do balcão, eu tenho a multicanalidade. Eu posso fazer venda direta, eu posso fazer a venda corporativa, né, que é para a empresa, eu posso montar stand de empresa para vender para funcionários, eu posso montar loja temporária, que a gente chama de ponto extra. Putz, mas eu não vou fazer nenhum desses. Cara, eu estou te entregando o que você comprou e você não está recebendo o que você comprou. Putz, eu recebo a visita do consultor de negócio, não vou ver esse cara. Né? Eu estou te entregando o que você comprou, mas você não está recebendo o que você comprou. Então, eu creio que quando o franqueado ele entende, né, de receber o que ele comprou, quando ele se aplica no negócio, que aí também tem outra coisa. Segue a cartilha. Segue a cartilha. A gente, durante muito tempo, falava para o franqueado, cara, você tem que estar na loja, na loja. Hoje a gente quer o franqueado na operação. O que a gente chama de na operação? Não é necessariamente na loja. Cara, você tem um pedaço na loja, mas tem um pedaço que vai na tua cidade, na tua área de atuação. O quanto mais você explora o seu mercado. Pô, a gente tem franqueado, por exemplo, que faz o que a gente chama de grêmio, né? Porque antigamente as empresas tinham o grêmio recreativo dos funcionários, que ele vai lá, por exemplo, na semana da Páscoa, quando faz isso, aí ele vai com uns 15, 20 dias antes da Páscoa, e às vezes ele vende um dia na empresa o que ele vende no mês de janeiro inteiro. Incrível. Em um dia, ele vende o que ele vende no mês de janeiro inteiro. Putz, o cara é obrigado a fazer isso? Não, a gente não obriga ele a fazer isso. A gente dá todas as ferramentas para ele prospectar esse local e fazer isso. Isso é um canal dá trabalho. Lógico. Agora, esse cara tem um resultado maior que os outros. Perfeito. Né? Então, acho que passa muito por esse entendimento. Né? Muito bom. Uma coisa que eu acho muito interessante na Cacau Show é assim, vocês não têm medo de navegar mares nunca antes navegados, assim, né? Eu quero dizer, você tem as coisas num padrãozinho, né? Cara, o padrão é esse a literatura diz isso, né? Cara, vocês começam a operar um hotel, vocês verticalizam o container, junta, cara, vocês conseguem resultados que ninguém nunca conseguiu porque vocês fazem talvez coisas que ninguém nunca fez antes, né? Fazenda de cacau. Fazenda de cacau, verticaliza pra caramba, né? E eu penso aqui em algumas franqueadoras que são assim. Isso é parte da cultura da Cacau? Como que é essa cultura Cacau e como que ela permeia todo mundo? O Elon Musk do chocolate. Do chocolate. Mas, ó, mais ou menos por aí, cara. Assim, é parte da cultura da Cacau, né? Claro que muito puxada pelo fundador, mas hoje essa cultura ela já está muito permeada, né, nos colaboradores, né, da Cacau. Tem uma coisa assim de se desafiar o tempo todo, tem uma fala nossa de falar, cara, nós não estamos aqui para ser ordinário, a gente quer ser extraordinário. A gente erra também, tá? Claro que a gente erra também. Vamos perguntar disso mas já. A gente quer ser extraordinário. Putz, a gente vai... Vamos lá. A loja container, falou dela, quando a gente voltou, falei que a gente foi para Limeira e tal, quando a gente voltou de Limeira, putz, a gente falou, cara, se fizer isso, fizer isso, fizer isso... A loja da Marcinha. Isso aí. E aí, quando a gente voltou, a gente queria chegar em 50 mil. Não deu. Mas era o nosso objetivo, chegar em 50 mil. E, putz, tal, não sei o quê. Cara, mas não vamos divulgar para ninguém. A gente estava num voo de volta para Limeira, para São Paulo. Cara, não vamos chegar lá. Segunda a gente pá. Putz, o Alexandre coloca no Instagram dele. A gente vai ter um modelo de negócio container a partir de 50 mil. Cara, não, mas só no Instagram. Porra, ok, só no Instagram. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a partir dali, cara, segunda-feira a gente não tinha que pensar em outra coisa, senão, putz, talvez a gente não consiga chegar nos 50 mil, mas vai ser o menor investimento que a gente vai poder chegar, entendeu? Então tem uma coisa de se lançar.
tem responsabilidade nisso, porque são muitas vidas envolvidas. Qualquer 0,5% de erro num negócio desse tamanho hoje, eles são muitos dinheiros, né? Mas tem muita coisa de assim, putz, por que fazer semana que vem se a gente consegue fazer nos próximos 3 dias? Né? Por que lançar um produto para o ano que vem se a gente consegue lançar um produto esse ano? Claro que o nosso pessoal de P&D fica de cabelo arrepiado lá, entendeu? Mas tem uma coisa assim da gente achar que, cara, dá para fazer mais, dá para fazer melhor, dá para fazer mais barato e com eficiência, entendeu? Então isso é uma busca contínua que existe lá, mas de novo, sempre com muita responsabilidade. Putz, de vez em quando a gente também porque putz, isso aqui a gente precisa melhorar, a gente errou ali, acertou ali. O saldo tem sido positivo, graças a Deus. Né? Muito legal. Eu tenho mais, dá pra gente ficar umas 2 horas aqui perguntando, um monte de perguntas pra lá. Uma que eu acho que é um desafio de muita rede quando começa a crescer é controlar padrão. Né, cara? Porque, putz, eu trouxe mais franqueado, trouxe gente nova. Cara, como eu vou controlar que o cara lá de Ananindeua não tá vendendo o chocolate que a tia dele fez? Agora, por que Ananindeua? Porque tá muito longe da base da... Um beijo pra Ananindeua. Pode ser o Chuí. Pode ser o Chuí, mas a Ananindeua vai estar ainda mais longe. Porque tá lá, né, cidades distantes, você tem dificuldade, você não tem alguém na base. Em Belém você vai ter um cara em Belém, mas pro cara de Belém chegar em Ananindeua demora. Como manter padrão numa rede desse tamanho? Como fazer que o franqueado faça, bote o material de comunicação certo, mantenha a loja limpa, que parece simples, mas não é. Não é. Né? E tem fases, né? A gente tem fases. Então, quando nos primeiros 2 anos de franquia, inclusive eu era consultor e tal, a gente tinha muito menos padrões. Existiam padrões, né? Você falou de Chuí, mas eu vou contar um caso de Ijuí, lá no interior do Rio Grande do Sul também. Franqueados até hoje, já estão com os filhos a loja. E aí eu fui visitar uma vez seu Lário, senhor lá de Juí, e tava lá, ele com a bomba de chimarrão dele, a cuia, a térmica dele lá, e aquela coisa, visita a loja, tirar foto, aí voltei, né, putz, nas fotos lá, esse cara era meu diretor na hora. Ele falou, pô, mas o chimarrão tava no balcão e tal, você não pediu pra ele tirar? Eu falei, Marcelo, não dá pra te pedir pra um gaúcho separar da bomba da cuia de chimarrão e da mateira dele ali, não dá, entendeu? Sim. Mas é uma coisa que virou folclore isso aí. Agora a gente teve assim, uns desafios. Então, por exemplo, durante os primeiros anos, a Cacau sempre vendeu pelúcia, incentivava os franqueados a venderem pelúcia. E a gente não tinha um fornecedor desenvolvido, não tinha padrão. Putz, e a gente dava orientações. Cara, ó, é um ursinho de pelúcia, é um coelhinho de pelúcia, é um preço médio de tanto. Então eles regulavam o preço da pelúcia e eles compravam localmente. E aí, uma ocasião, chegou na loja que nem era tão longe, num shopping aqui em Campinas. Cara, o franqueado tinha cobras e aranhas de pelúcia na loja. Não era Halloween, tá? Não era. E não sendo Halloween, isso acabava tendo quase um outro apelo, com cobras e aranhas de pelúcia na loja. E ali ele falou, cara, não dá. Não, mas... Não, putz, não tá mais na rede há muitos anos. O William falou, não dá, cara. Então teve essa fase. E aí a gente precisou sim, porque a rede foi crescendo. E franquia, um pedaço importante da essência da franquia é padronização, a gente foi desenvolvendo fornecedores. Essa migração, essa virada não foi fácil, porque quando o cara comprava lá, assim, não foi fácil, mas hoje se eu viro para o nosso franqueado e falo, cara, você vai comprar localmente a pelúcia? Eu falo, não, eu vou ter que sair e procurar. Não quero, não vou. Mas ele estava habituado a fazer isso. Então ele comprava num determinado preço, tinha uma margem maior, e a gente falou, cara, agora as pelúcias vão ser esses modelos, esse é o fornecedor, esse é o preço de custo, esse é o preço de venda. Então essa mudança teve um impacto na rede espetacular pela padronização, pelo aperfeiçoamento do sistema, mas que foi uma resistência muito grande do franqueado. Né? E agora, para monitorar, para verificar tudo isso aí, a gente continua tendo a consultoria de campo, mas hoje já não é o papel fundamental da consultoria de campo esse tipo de trabalho. Ele falou, claro que ele vai na loja, ele vai olhar algumas coisas, mas a gente já tem há uns 12 anos, Zé Izanco, o nosso programa de excelência que regulamenta isso, que regula isso. E premia ele? E premia o franqueado. Então, os primeiros 2 anos, 3 anos do programa de excelência, ele estava muito focado em padronização. Putz, dá para amadurecer o programa de excelência e criar uma nova versão. E hoje o programa de excelência é um grande programa de gestão. Mas o programa de excelência, e aí a gente tem uma empresa terceira que faz as visitas, né? Tem o consumidor oculto, né, que contribui com isso, que ajuda a gente na coisa da padronização. Mas toda mudança, toda novidade numa rede, qualquer que seja
seja o tamanho dela, ela é complexa. Meu aprendizado diz que assim, você tem que motivar, e muitas vezes essa motivação é financeira, o franqueado a querer estar padronizado. Pode parecer óbvio, ele receber o que ele comprou, mas você precisa motivá-lo, e aí talvez nesse programa de excelência dá um incentivo para o cara que está no... Perfeito. Não, e outras, começa a ter a meritocracia do programa para abrir, esse cara abrir outra loja, para chegar num determinado momento e falar, cara, talvez a gente não renove com você. O contrato. Não é? Então tem tudo. E o que você falou, porque tem uma coisa assim do, olha, você tem que fazer, eu vou te ensinar como fazer, mas já há algum tempo que se você não ensinar o porquê ele tem que fazer... as redes amadurecem, os franqueados amadurecem. Então hoje ele quer saber o porquê que eu tenho que fazer. Já disse né? Simon Sinek, comece pelo porquê. Pronto. Como é que estão os planos para fora do Brasil? Rapaz, fora do Brasil, assim, a gente está numa paquera com Colômbia, né? Então estudando o mercado, chegou perto de abrir loja. Putz, a gente deve ter alguma coisa aí para esse ano, não, mas a gente está estudando Colômbia. A gente chegou a fazer um teste, assim, pequeno ainda, em uma rede de supermercados nos Estados Unidos. Foi bem aceito, vendeu tudo. O processo para poder fazer a certificação dos produtos, toda a parte do FDA lá é complexa pra caramba. Ontem, onde é que eu estava ontem, que alguém me perguntou assim, putz, a logística foi, cara, mais fácil mandar para os Estados Unidos do que mandar para Parintins, aqui no Brasil. Né? Então, mas ainda não com loja. E a gente tá paquerando também alguma coisa em Portugal, mas não deve ser algo tão assim, putz, daqui a 2 meses, 3 meses, né? Porque tem bastante trabalho. Aí tem uma coisa também putz, a gente gosta de fazer muita coisa, mas esse a gente tá... Então a gente tá olhando, mas ele não tá tão assim para amanhã, não. Certo. Ainda nesse tema da padronização, uma outra curiosidade é, vocês enviam material de comunicação para o franqueado, ele imprime localmente, você tem que pôr parceiros regionais? Não, a gente tem fornecedor parceiro que manda para o franqueado. Ele manda? Ele manda para o franqueado, isso aí. Ele tem um fundo de propaganda? A gente trabalha com fundo, que é um rateio com a rede, tem uma parte que a Cacau Show contribui, a outra parte o franqueado contribui, e aí tem uma parte do fundo que sustenta isso, mas o fundo está muito mais para mídia no digital, hoje menos televisão do que antes proporcionalmente, e tem um segundo rateio, uma segunda contribuição que sustenta o material de campanha, de trade, né? Mas é um fornecedor nosso que manda o local. A gente chegou a pensar em fazer local, mas difícil, ainda né? O que ele acaba fazendo local é uma coisa, putz, preciso, que hoje pouca gente usa também, né? Que é um panfleto. Antes você usava o panfleto. Hoje a gente fala, ó, ao invés de você investir num panfleto, vou te ajudar aqui, você investir no Instagram, dá peças para você montar um Instagram e tal. Tem fornecedor hoje fazendo lojinha virtual, isso é bem legal, do franqueado, ele compra o material, já recebe, isso é como que é essa dinâmica com revendedores? Né? Porque eu sei que tem os revendedores e tal, e como é que isso fica... como é que essa integração entre as lojas, os revendedores, como que funciona? Assim, sempre via loja, né? Então hoje, putz, um revendedor manda uma mensagem pra gente, eu quero ser revendedor aí, direto da fábrica. Não, onde é que você mora? Putz, vai ser vinculado à loja, né? A gente tem uma área interna, inclusive com uma gerência de VD. Esse canal de vendas no Boticário é mais 50% da receita deles. A gente começou, a história da Cacau Show começou como VD. E aí depois a gente seguiu o caminho de loja, foi deixando o VD de lado e já tem mais 5 anos que a gente reativou o VD. Só que isso entra naquele processo de cultura, porque, putz, dá trabalho fazer VD? Dá trabalho, você tem que... prospectar revendedora, aí você tem que manter o número de revendedoras ativo, porque tem aquela que compra uma vez, compra outra, aí só volta na Páscoa, também eu não quero ter só na Páscoa, né? Então isso dá um trabalho danado, e aí por isso o franqueado às vezes ele tira o pé. Aí a gente começa a criar o quê? Incentivos para ele fazer, pegar cases para demonstrar, cara, primeiro, não tira a venda da sua loja, é uma venda complementar. Segundo, sendo uma venda complementar, a partir do momento que você passou do ponto de equilíbrio na tua loja, seja no balcão ou qualquer coisa, tudo que vai vir ali, você tem lucro na veia para acontecer. Terceiro, te ajuda no giro. Embora o nosso produto ele não tenha um problema de perecibilidade, de shelf-life, mas ele te ajuda no giro do produto. Terceiro, mas quando a revendedora vende para alguém lá naquele bairro, esse cara depois não vem na minha loja. Não, ele vem na tua loja. E aí ele vem na tua loja, ele continua vindo na tua loja. Mas hoje são mais de 50 mil revendedoras, né, que a gente tem cadastradas, sempre vinculadas à loja. E essa área interna de apoio, a gente faz live com revendedoras, a gente faz live com franqueados para orientar. Essa equipe ele visita e viaja a lojas também.
tem meta interna de selim para venda para o franqueado através de revendedores, que é um preço diferente que a revendedora vende para o consumidor e que ela paga para o franqueado para preservar a margem dele. Então, assim, tem um universo enorme para acontecer, Zé. A gente, embora tenha retomado há 5 anos, mas essa venda ela ainda não alcançou mais que 10% do nosso selim. Certo. Mas aí, de novo, embora a gente tenha passado em número de operações do colega, continua sendo a nossa referência. Fala, cara, se lá tem mais 50%, por que a gente não pode alcançar? Né? Então, a gente está nesse caminho aí. A gente enxerga que... É assim, por quê? A gente tem mapeado alcançar 5.500 pontos de venda no Brasil. Esse ano vamos terminar com um pouco mais de 4.000. Esse é o potencial que vocês enxergam para o Brasil. É o potencial que a gente enxerga, 5.500. Putz, depois vai continuar abrindo, mas é muito, muito diferente de quando a gente esgotar isso aí. Só que, de novo, eu vou parar nos 12%, 13% de participação no mercado? Não, então agora eu vou crescer em venda direta. Agora eu vou crescer no digital. Agora eu vou criar ferramentas de eu crescer muito mais, por exemplo, fazendo a venda corporativa. Agora, por que não? Quem sabe não aparece daqui a pouco, aprendemos, não deu certo, aparece daqui a pouco, vende machine aí, espalhada aí. Olha só, acho que ele já cantou a bola aí. Mas estão discutindo isso aí lá internamente, hein? Olha, vocês aprendemos, não deu certo. Eu acho que a gente aprende muito com os tropeços, né? Eu ouvi uma vez uma frase excelente de um franqueador que era, olha, o franqueado compra, tinha 20 anos a gente, compra meus 20 anos de erro. Né? Porque o que eu errei, eu não vou deixar ele errar. Tem algum erro que você lembra, alguma, putz, isso aqui a gente tentou, não foi certo, não era certo, falhamos na execução, falhamos na ideia, que pode inspirar e ilustrar? Eu acho que tem 2 coisas para trazer. Teve uma que foi quando a gente mudou da Casa Verde para Itapevi, né? Porque a gente fez um processo... Você começou na Casa Verde? Eu comecei na Casa Verde. Né? A gente mudou para Itapevi em setembro, outubro de 2006. Eu comecei lá no início de 2004. E foi uma transição assim, bem organizadinha, porque a gente comprou o terreno, construiu a fábrica, parará. Já praticamente, já tinha aí quase um ano que o nosso pessoal de fábrica, operador de máquina, a gente começou a contratar de Itapevi e estava trabalhando lá na Casa Verde. Então, um ônibus saía de Itapevi, levava as pessoas para lá, né? Porque a gente sabia que quando a gente viesse para Itapevi, putz, claro que quem pudesse, quisesse vir, ia vir. Mas tinha uma parte das pessoas que falavam, putz, agora eu vou ficar longe, tá, não sei o quê. Então a gente mudou com pessoas já conhecendo, operando para não interromper a produção. É tudo certo. E a gente ainda na Casa Verde, a produção de trufa, ela era quase artesanal. Era uma adaptação de uma máquina de coxinha. Começou mão. Descobrimos que dá para máquina de coxinha. Era uma adaptação de máquina de coxinha. E a embalagem, né, tal. E aí, nessa mudança, a Cacau Show comprou uma máquina de trufa e tal. Cara, isso aqui vai ser assim, plá, vai cuspir trufa, milhares de trufas por minuto, não sei o quê. Vamos. Né? E aí tinha uma coisa ali de embaladora e tá. Enfim, para resumir a história, rapaz, na hora de instalar a máquina importada, tal, e vai, não sei o quê, até uma máquina grande. Putz, porque a gente tá falando da produção completa da trufa, inclusive de sair lá embalada. E a gente não conseguiu acertar esse ciclo. Então, a gente teve uma interrupção na produção de trufa, logo uma interrupção no abastecimento de trufa. E isso provocou na rede... a rede era menor, eram as 300 lojas. Eram 300 lojas. Mas naquela época a trufa era importante. E a trufa era muito mais significativa do que é hoje. Eu lembro, Cacau Show, a loja tinha muita trufa. É isso aí, só falava Cacau Show era pegava trufa, o cestinho, né? E colocava no cesto. Então, ali eu acho que a gente pode considerar, porque, comprometeu a rede? Não, mas a gente teve um certo sabor, porque realmente era... eu fui numa gráfica rápida há uns 15 dias, imprimi um adesivo lá e não tinha adesivo. Eu brinquei com a menina, eu falei, cara, mas vocês fazem adesivo, né? Como é que não tem o adesivo? Não, porque a dona foi buscar, mas ela precisou passar não sei onde, talvez chegue até a noite e tal. E ele não tinha o adesivo, coisa básica, adesivo transparente lá, que eu precisava fazer um trabalho para mim lá e tal. Então a gente não podia. Então esse é um pedaço. A gente teve aí na Casa Verde. Conta hoje, as pessoas não acreditam, mas eu vivenciei isso, é verdade. Eu vivenciei, eu fazendo uma reunião de expansão, eu já estava na expansão, tinha deixado de ser consultor de campo, e a gente fazia a apresentação, tá? Durava umas 3 horas aquela apresentação, tinha intervalo. Quando eu saí, né, a pessoa que era meu gestor, ele falou, Orlando, interrompe a apresentação. Eu falei, pô, Marcelo, como interrompe? É um intervalo. Não, nós não vamos mais fazer loja. Aí eu falei, pô, agora eu não vou também não meter mais emprego, porque não vai mais fazer loja, né? Pô, eu tô aqui vendendo loja, não vai mais ter loja. Ele falou, eu falei, não, peraí, não dá pra voltar lá e falar, a gente terminou. Vamos lá, eu volto, termina a reunião. Eu fui lá, terminei a reunião e tal. Acontece, a gente tinha tido naquele momento um colapso na logística. Não era produção, era na logística.
logística. O que também seria precipitado, falar, não vamos mais fazer loja. Porque a loja da reunião de hoje, ela vai inaugurar daqui 3, 4, 5 meses. Mas foi uma decisão tomada. E a gente ficou durante 2 meses, de novo, tô falando de coisa velha aqui, MAP, Indústrias Acme. Existia um aparelho, gente, na época era moderno, chamado secretária eletrônica, em que a gente gravou uma mensagem. O cara ligava e a gente deixou uma data. Volte a falar conosco a partir da data tal. Você imagina hoje isso a Cacau Show? Ou qualquer franqueador. O dia que a Cacau parou de vender loja. Isso existiu. Então a gente teve uns 2 meses que, por um lado, tem responsabilidade nessa decisão. Sim. Né? E a gente ficou uns 2 meses ali atendendo quem já estava no processo, mas a gente, durante 2 meses, um novo candidato, a gente falou, olha, volte a falar com a gente daqui, a partir da data tal. Né? Então tem umas coisas aí folclóricas aí no meio do caminho, né? Então tem Hoje em dia a logística é toda própria, terceirizada. A gente tem uma parte da logística própria, São Paulo interior próximo é própria, mas a maior parte é terceirizada. Você tem um negócio bem Você tem um armazém logístico de um parceiro, você manda em volume sai tudo lá. aqui de Itapevi. Sai tudo de Itapevi. Direto para Goiânia, direto. Isso aí. Mas assim, hoje já está muito mais amadurecido esse processo, seja pelos contratos existentes, pelo porte dos parceiros existentes, entendeu? Então a coisa está muito mais amadurecida, mas a logística lá é um ponto sensível, né? Não tenho dúvida. Então eu acho que essas duas aí são exemplos que a gente pode trazer nesse sentido de que, cara, a gente teve que aprender um pouco aí nesse sentido, né? Vocês ajudam o franqueado a fazer compras? É porque, imagina, tem 2 momentos do ano ali que não pode errar, né? Então, mas aí a gente ajuda o ano todo, Zé. Tá. Sabe por quê? Esses 2 momentos desde sempre, tá? Natal e Páscoa desde sempre, o que a gente faz? Quando o franqueado vai fazer o pedido de Páscoa dele, a gente manda para ele uma sugestão de pedido, por SKU, valor e SKU. Essa sugestão de pedido é baseada no histórico da loja dele. Se putz, é uma loja nova, então, mas tem um histórico na região de comportamento de venda. E aí, quando esse cara devolve, então vamos lá, sugeri para esse franqueado fazer um pedido de R$100 mil na campanha de Páscoa. Ele voltou falando, vou comprar 140 mil. Cara, a gente não comemora, a gente não vai... porque naturalmente quer de venda, fala, A gente, cara, não, peraí, me explica por que... Legal, mas por quê? Da onde que... Porque eu acho. Não, o acho não vale, porque antes do achar tá aqui, histórico, número, Não, é porque eu já prospectei uma empresa, eu já tenho isso aqui, já está compromissado, tarará. Putz, tem sustentação. Beleza. É isso. De qualquer jeito, a gente passa, aquele cara passa, a gente acendeu uma luz amarela, porque se a empresa depois cancela, tal, a gente tem um cara ali. Mesma coisa do outro lado. A gente sugere 100, o cara vem com 70. Cara, mas você tem potencial de 100. O que está acontecendo? Aí, quando é essa do 70, ou esse cara perdeu justamente uma venda que ele fazia há anos em um hospital, a empresa deixou de comprar, não é? Ou aquele cara, às vezes, não é nada objetivo, é subjetivo, é um problema na família, putz, é uma separação. Ele tá num momento de vida em que ele não cara, não vai. Não, cara, você vendeu mais no ano passado do que esse ano. Ou ele é roda presa, tá com medo. Também. Né? E aí a gente vai lá e incentiva esse cara porque ele não quer que ele perca, nem sobre, nem tenha ali uma perda de vendas. Ele não quer que ele perca o resultado. Chega a travar a venda? Então, a gente não. Quando o cara, por exemplo, fala, insiste. Não, eu vou comprar a mais. Cara, vamos lá. Me confirma aqui por escrito que eu estou te orientando a comprar tanto, você está assumindo comprar mais. Né? Não, eu quero comprar menos. Aí a gente não faz o negócio por isso mesmo, cara, você vai perder venda. Né? A gente não tem esse poder. Agora, por que eu falei o ano todo? Tá? Já tem alguns anos que a gente tem um sistema que mede a curva de venda do franqueado por loja, por SKU e entrega o pedido pronto para ele. Putz, esse cara pode complementar o pedido? Pode, porque às vezes ele fez uma venda fora do histórico dele. Então, e que isso, quando entrou na rede, foi um outro desafio. Porque o cara, ele falava assim, eu não posso fazer o pedido da minha loja, aí entra no porquê. Mas, cara, a gente está identificando que você está perdendo venda, abastecimento. Não é porque você não gosta da trufa de maracujá, que o mundo não gosta de trufa de maracujá. Você precisa ter trufa de maracujá. Então, a gente... esse sistema ele faz uma leitura do estoque dele, do histórico de venda e coloca o pedido ali na mão dele. Quando entrou, o cara não queria, o cara brigava.
vai hoje virar para a rede e falar, gente, nós vamos tirar o sistema. Não vai ter mais, vocês mesmos aqui Não, vão então sentar lá e exigência, fazer o pedido. não O cara não quer mais, Lógico, né? que ajuda, né? Eles Pois é. recebem em geral com que periodicidade? O pedido semanal. Pedido E pede semanal. como? Ele não tem obrigação de fazer o pedido semanal, tá? Mas ele tem a Tem uma possibilidade. grade para entrega. Que é mais inteligente que ele faça semanal. Porque ele gira mais, o pedido não precisa ser um pedido tão alto, até para armazenagem no estoque da loja. Até na ele Páscoa? faz o. Não, aí na Páscoa não, tá? Isso é Começa a pedido de reposição receber. semanal. Na Páscoa ele começa a receber 2 de janeiro Tá. e a gente trabalha Ele faz o pedido para onde? que assim. Não, ele faz a Páscoa de Já 2023. Ele pediu em maio de... A Páscoa 2024, ele pediu em maio já de pediu. 23. Já foi. Já foi. O que vem depois, tá? Às vezes acontece da gente ter... Mas aí a gente dá um spoiler para ele, a gente faz uma estimativa da gente ter um produto em licenciamento. Putz, o licenciamento não está assinado ainda. Mas a gente já anuncia para ele, cara, tem esse produto aqui. Ou então Deixa a gente tem... para ele aí. Pois é. Ou então, putz, já aconteceu a gente ter um lançamento, a gente fala, cara, isso aqui divulgar antes não vai ser legal no mercado. Aí a gente divulga um pouco mais para frente, entendeu? Mas de qualquer jeito, precisa ser com muita antecedência. E a indústria de chocolate já trabalha assim em geral, não é só Assim a como a de Cacau. Panetone. Porque Faz entendeu? ovo de Páscoa o ano inteiro? Não, a gente começou esse ano, por exemplo, em julho, a produzir ovo de Páscoa. Juro, Putz, pro ano que Arlan, vem. Arlan, não Porque estraga, não dá para tacar o pau, não tem escala para... O 4 igual mil a indústria lojas. de sorvete, o verão a pico, ninguém consegue dar conta da demanda do verão Pois a é. pico. Você tem que ir fazendo antes. Aí o Agora, que vai ser produzido ali mais para o final do ano, para o começo do ano que vem, é o ovo com a casca recheada, porque aí o shelf life é um pouquinho diferente, tal, né? Composição, creme de leite e tal. Mas o chocolate da casca ao leite, ele não tem uma... Putz, ele passou 6 meses, passou um ano. Não, ele continua. Se tiver Mas aí conservado você já direitinho, embala o ovo, já deixa não, prontinho. Tá pronto, tá na caixa. Tá na na caixa caixa já. fechada. Tá pronto, Na é. Não caixa é de tipo, embarque. só faz o Não. ovinho e depois só junta lá na tá frente. lá na Na caixa de caixa. A embarque. gente tem um investimento nosso, falar custo de armazém, porque lá precisa estar climatizado 24 Milhares de horas. posições pallet, Entendeu? né? Pois é. E aí, 2 de janeiro, começa a expedir aquilo lá. O que é uma tentação normalmente lá em vendas, né? Porque você fala assim, cara, mas tá cheio de ovo de Páscoa daqui, a meta desse ano tá tão apertadinha, mas se a gente adiantar de mandar faturar ovo de Páscoa pro cara, não, mas se adiantar, você também desfalca o ano que vem, não adianta, é o ano que vem. É 2 de janeiro, pô. E você tem um cuidado com o descompasso de caixa do franqueado, Também, não é fácil também. Né? Mas assim, é que na campanha de Páscoa, bem lembrado isso, Zanco, porque pedido de Páscoa e Natal, a gente tem um prazo completamente diferente para o franqueado, tá? Ele paga metade desse pedido da campanha de Páscoa depois da Páscoa e outra metade ele paga de 20 a 30 dias depois, entendeu? Então, o giro da Páscoa dele, meio que a gente banca. Caraca. Você entendeu? Quanto pra vai esse de cara... caixa para montar essa não, Páscoa, então, irmão? porque aí a gente compra antecipado embalagem, mão de obra, Sim, matéria-prima. Produz. A gente entrega para ele 2 de janeiro, ele vende isso ali para Páscoa e ele paga a gente depois da Páscoa. Depois da então Páscoa. a gente também acaba tendo É uma um contribuição ano quase de fluxo da relevantíssima para o franqueado, fluxo da que é indústria. o giro, entendeu? E a indústria, olha como é demandante de capital, de caixa. A indústria, para produzir em junho e julho, já comprou insumo há 2, 3 meses Sim. atrás. Já negociou E embalagem, o já Cacau? desenvolveu. Cacau, então, Putz, um ano Cacau, antes, talvez. e é um lance que aí a gente está Essa grana desse sujeito a Cacau de preço... hoje vai virar dinheiro E daqui aí um a ano. gente está sujeito a preço internacional, que é a Bolsa de Nova York, commodity e tal. É complexo. O todo, né, ele tem sua complexidade, né? E uma pergunta assim, o Brasil, embora tenha a Cacau Show, por exemplo, que é bem representativo, não é reconhecido mundialmente por ser um grande celeiro de chocolate, né? Quando você fala assim Então, com não o é. americano, com o europeu, com o asiático, suíço, não belga, reconhece o não, Brasil é. como um local de chocolate, né? Não, o Suíça pessoal e ainda Bélgica. tem a coisa Suíça e Bélgica. É. Agora você pega, assim, sem exagero, você faz um teste cego com qualquer belga, qualquer suíço, um chocolate desse aqui, não ao Lacreme. caso eu trouxe o Lacreme, cara, assim, isso aqui não deixa nada a dever para chocolate nenhum do mundo. Tem uma coisa na nossa linha Lacreme, que é o seguinte, o chocolate ao leite, esse aqui é ao leite, né? Chocolate ao leite Lacreme. O chocolate ao leite do mercado em geral, ele tem 55% de açúcar na composição. Esse aqui tem 35% de açúcar. Então, aí tem uma coisa já de apelo, saudabilidade importantíssima. Arlan, mas, putz, e o sabor tal? Puta, já Por que diminuiu lá? minha culpa, que eu já vou comer. Não, vai na fé.
Porque o outro, o chocolate médio do mercado, além dele ter mais açúcar, ele tem menos leite. Enquanto a gente tem aqui também, nessa composição, algo em torno de 50% de leite na composição dele, quando o mercado tem 25%, entendeu? Dá uma qualidade para esse produto que não deixa nada a dever. O belga suíço faz um chocolate delicioso com gente que nunca viu cacau. Entendeu? Porque não tem, cara, né? Ele importa matéria-prima e tal. E é um chocolate de altíssima qualidade. Mas o que você falou é verdade. Você ainda vem muito na cabeça, chocolate europeu. Mas hoje a gente garante que a gente produz chocolate no Brasil que não deixa nada a dever para chocolate nenhum do mundo. Mas tem a ver também com paladar? Porque, por exemplo, a gente come chocolate no mundo inteiro. Você vai relação... no Japão, por exemplo. No Japão, o chocolate é totalmente diferente. Não sei se você já comeu. Em relação a paladar, sim. A qualidade... O paladar. Não, o paladar. Entendeu? Não, então, mas a gente tem um chocolate 55%, a gente tem um chocolate 70%, a gente tem um chocolate 85%. Putz, aí mais recentemente a gente começou a fazer o chocolate com pistache. Cara, o que é aquilo? Eu não falei de outra coisa. Minha biscoiteria Cacau Show. A gente já tem... não é uma loja, não é um modelo de loja. É a linha de biscoitos Cacau Show nas lojas. A gente começou a fazer biscoito. Pô, devia ter biscoito trazido. bolacha. Cara, esqueci. Cookies assim? Bolacha. Não. É o... Que biscoitinho de nata? Putz, é o biscoito... Vai, você encontra muito... Eu vou falar o nome da colega, que é nossa amiga também, é da Balduco. Né? Você encontra muito da Balduco. Só que, cara, com chocolate Cacau Show, com a crocância do biscoito, que assim, é uma delícia aquele negócio. Legal. Eu devia ter trazido, mas passem nas lojas, conheçam, entendeu? E a gente está produzindo. Mas é uma coisa aí da verticalização, a gente está produzindo. Então, assim, cara, não deixa nada a dever para chocolate nenhum do mundo. Mas é verdade. Ainda fala, chocolate belga, chocolate suíço e tal. Né? Tem que fazer um trabalho aí de brand no mundo. É, isso aí. Não tenho dúvida. Você sabe que o suíço é tão... Eu fiz uma vez um projeto no Sebrae do Mato Grosso do Sul, que a gente foi visitar universidades na Suíça, em Zurique. E a gente foi para... Tem a ETH, que é a universidade mais... e tem meio que um curso tecnólogo. Tem um tecnólogo de produção de chocolate. O cara fica 2 anos estudando fabricação de chocolate. É impressionante. A cultura do chocolate lá. Porque tem muito segredinho. Tá? Porque você fala, no chocolate você junta açúcar, leite, manteiga de cacau, massa de cacau, bate... Cara, tempo de conchagem. A concha é uma grande batedeira, imagina uma grande batedeira. Então, o tempo da conchagem faz toda a diferença na cremosidade do chocolate. Aí depois tem a coisa do moinho, que é um moinho mesmo, tem alguns tipos de moinho, que ele faz que você não perceba, a tua papila ela não perceba nenhum grãozinho na tua boca. Então, ele precisa ele derreter na tua boca sem perceber nenhum grãozinho. A coisa da temperagem, que a temperagem é o choque térmico. Vocês já viram fazer chocolate em casa? Despeja no mármore. Temperar, Isso, aquele que você sai de um chocolate em torno de 45 a 50 graus para um choque térmico em torno de 20 graus, não é de congelar, mas é esse choque térmico. Isso aí é o que permite depois o chocolate, quando ele passa no túnel de resfriamento, ele fica sólido. Se você não tem uma temperagem boa, você vai pôr o chocolate no freezer e ele não vai ficar sólido, vai ficar, né, aquela coisa. Então, a coisa, claro, de não ter adição de gordura hidrogenada no chocolate, a gente trabalha com manteiga de cacau, então... E aí os tempos, né? Tempos, temperaturas, isso aí faz muita diferença aí lá no final, o tipo sabor, do cacau faz diferença? Entendeu? O tipo do cacau faz igual diferença. Café? Mas aí é bem difícil, assim, a pessoa precisa ter um paladar muito apurado, por exemplo, para identificar um cacau que ele foi produzido à sombra da bananeira, por exemplo, aí ele pode trazer na amêndoa alguma coisa da banana ou não. Esse aqui eu senti que é de Itaúnas, perto da banana. Olha aí. Ou, por exemplo, para o cara identificar que foi uma torra, porque no processo, para se chegar na manteiga e na massa de cacau, aí é muito parecido com café, porque você seca, aí, não sei se você já viu um cacau aberto, cacau, né? Ele tem uma mucilagem que envolve a amêndoa, aquilo lá é absorvida pela amêndoa, depois seca, aí depois você quebra, aí você torra, aí você quebra aquilo lá para sair o que está dentro mesmo, que são os nibs de cacau, não é? Então, pode ter alguma diferença, mas nesse nível de percepção é difícil o consumidor em geral. Eu, por exemplo, não consigo ter essa percepção, mas faz diferença sim no cacau. Legal. Alan, a gente está um tempão aqui falando, né? E daria para ter uma delícia conversa, viu, rapaz? Para ficar até mais, assim, acho que... queria te agradecer muito pela generosidade, pelo papo tão gostoso, pela abertura que você trouxe. O case da Cacau é realmente incrível, a paixão pela qual você toca o negócio, a área de expansão e conhece muito bem a operação, é muito inspirador para todo mundo, não tenha dúvida. Muito obrigado pela sua participação, foi um prazerzão, tenho certeza que a turma adorou lá em casa.
Poxa, obrigado. Eu que agradeço vocês. Foi uma delícia estar aqui. O tempo passa rápido quando a gente tá com a gente gosta, não é? E logo tem o convite para o lançamento do livro aí. Conto com vocês lá. Opa, brigadão, Erlan. Valeu, hein? Valeu. É isso aí. Para você que quer saber mais histórias fantásticas como a da Cacau Show, não esquece de acompanhar nosso portal www.centraldovarejo.com.br, o Instagram e também no YouTube, beleza? Isso aí. Até a próxima. Valeu.